Olá, olá, bom dia ou boa tarde, aqui Dr. Walter Adriano, eu sou pastor evangélico e estou conectado com você neste momento para falarmos sobre o tema já há algum tempo apresentado para vocês. Estamos aqui para falar sobre as 7 verdades sobre o divórcio. No mundo todo, temos visto o número de divórcios, a estatística crescendo cada vez mais, não é? Essa estatística cada dia vai subindo, 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 subindo a cada ano, não é? E nós vemos muitos casamentos terminarem em divórcios litigiosos, não litigiosos. Alguns acabam com uma situação trágica, não é? Homicídio, assassinato, suicídio, abandono, fuga à paternidade. Todas essas questões estão envolvidas sempre que acontece o divórcio. O divórcio é um fenômeno social que não acontece só. O divórcio traz consigo outras consequências, né? Como eu acabei de falar aqui, temos a questão da fuga da paternidade e outras questões ainda, não é? Sabemos que o divórcio ele atrai várias consequências e muitas dessas consequências afetam significativamente a estrutura familiar, e da mesma forma que afetam a estrutura familiar, acabam afetando a sociedade, uma vez que ela é composta por várias famílias unidas numa certa região, né? Um país, uma região, uma província, um estado, e isso sempre acontece. Pois bem, hoje minha grande preocupação é trazer algumas reflexões, tanto a nível científico, né, cientificamente falando, na parte social, ou também a nível espiritual, visto que o divórcio é um fenômeno social e, ao mesmo tempo, é um fenômeno espiritual, ou seja, ele não tem apenas uma incidência social, é um fenômeno social com raízes muito espirituais. E com certeza a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, sempre nos dá o entendimento, sempre nos dá uma visão sobre aquilo que realmente é o divórcio, sobre aquilo que realmente se trata o divórcio, né? Então, você que está conosco já a partir desse momento, eu quero convidar você para partilhar essa live e convidar seus amigos, tá? Partilhar com seus amigos, partilhar essa live com todos que estão ligadinhos aí, podem está conosco nesse momento, tá? Partilhe nos seus grupos de WhatsApp, partilhe em todos os outros grupos de Facebook, por aí fora, envia para os seus amigos, porque realmente eu creio que nós temos um assunto muito importante a tratar e acredito que será de máxima importância para todos nós aqui. Bom, como pastor evangélico, hoje nós assistimos o divórcio também dentro da igreja, né? E nesses dias assistimos o divórcio muito mais do que acontecia no passado, né? Hoje, dentro da igreja, das igrejas evangélicas, já há uma taxa de divórcio um pouco maior, diferentemente daquilo que acontecia antigamente, né? Então, o que isso nos pode levar a refletir? Nos pode levar a refletir exatamente quais são os cuidados que precisamos ter para que nossos amigos, pessoas que amamos, nós mesmos ou nossos familiares, ou para que as pessoas realmente elas sejam mais felizes, né? Porque quando se divorcia, o amor acaba, é porque realmente não estão sendo felizes, é porque realmente não estão encontrando a felicidade, né? E se não estão encontrando a felicidade, não estão sendo felizes, é porque alguma coisa não vai bem, né? Porque que quando começou tudo bem, e quando termina, acaba sendo aquela coisa que deixa algumas marcas, deixa com certeza algumas cicatrizes, não é? E nós estamos aqui exatamente para falarmos então sobre as consequências do divórcio, né? Já que, pronto, as 7 verdades sobre o divórcio, na verdade, elas têm um pendor ligado às consequências, aos resultados, né? Aquilo que realmente o divórcio se trata. Bom, pois bem, antes de darmos sequência, vamos apresentar para vocês alguns
alguns dados estatísticos no mundo, né? Nós temos, por exemplo, vamos começar falando do Brasil. Fez uma pesquisa, eu estou agora aqui apresentando o site da BBC, uma pesquisa onde se investigou os países que mais aceitam o divórcio, ok? Países que mais aceitam o divórcio, ou seja, países onde as pessoas estão plenamente conscientizadas, não vamos falar conscientizadas, vamos dizer assim, conformadas, não é? Países onde as pessoas aceitam o divórcio mais de boa, vamos no português brasileiro, né? E é exatamente o Brasil. Fez uma pesquisa em 35 países, que o Brasil está em primeiro lugar no ranking dos países que mais aceita o divórcio, mais aceita, ou seja, mais aceita, as pessoas estão conformadas, sei lá, de boa, entendeu? O Brasil, no meio dos 35 países investigados, é o país que mais aceita o divórcio. Temos também uma estatística aqui, onde são apresentados os países com maior taxa de divórcio, né? Além do Brasil, eu vou apresentar para vocês aqui outros países, né? Começamos pelo Brasil, porque eu moro no Brasil, estou aqui, então nosso estudo parte daí, tá? Mas vamos apresentar pelo menos 10 países com maior taxa de divórcio, com maior incidência de divórcio no mundo, né? Além do Brasil, temos a Hungria, não é? Temos a Suécia, temos República Checa, temos Portugal, ok? Temos Ucrânia, temos Estados Unidos da América, temos a Rússia, temos a Bélgica e temos Belarus, não é? E temos também as Maldivas, ou seja, no universo de pelo menos 10 a 11 países, não é? São esses países com maior taxa de divórcio. Se tivéssemos que escolher 20 ou 15 países com maior taxa de divórcio, com certeza teríamos aqui mais alguns países sendo apresentados. Então, o divórcio ele é responsável pela quebra da estrutura familiar. Ele abala diretamente a estrutura familiar. Ou seja, uma família bem composta, uma família bem estruturada, completamente funcional, acaba sendo afetada pelo divórcio, né? E depois do divórcio, essa família nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma, porque, afinal, as cicatrizes que ficarão para sempre, tanto por parte de quem se divorcia, falamos do esposo e da esposa, como também por parte dos filhos, quando há filhos, né? Então, é algo que vai ficar marcado na história dessa pessoa. Não importa quantas vezes a pessoa se divorciou, mas o importante é que essa questão do divórcio vai acabar se tornando algo que vai marcar a história daquela pessoa, não é? Depois de tantos anos, a pessoa contar o saldo, né? Analisar, fazer o balanço da sua vida, daquilo que foi a sua existência, realmente terá que se confrontar a si mesmo com vários relacionamentos que acabaram não dando certo, não tendo o resultado que você realmente esperava. Bom, hoje, ao falarmos aqui sobre a questão do divórcio, quero apresentar para vocês exatamente as 7 verdades. Como eu disse no princípio, elas se dividem entre elementos com raízes sociais e elementos de foro mais ligados à espiritualidade, não é? Visto que a nossa vida, então, ela é marcada por essas todas nuances, não é? Vamos falar exatamente sobre a primeira verdade do divórcio. A primeira verdade do divórcio é uma verdade de cariz espiritual. O quê? Deus odeia o divórcio. É um fato. Deus é o criador da família, a família surgiu por conta do amor entre Adão e Eva, e daí todos os seus descendentes, nós seres humanos, nos relacionamos com base no amor. Se algum outro casal se relaciona fora do amor, então não está
realmente cumprindo a vocação pelo qual foi criado dentro do instinto natural, não é verdade? Somos seres humanos, temos racionalidade e sabemos que uma família se constrói na base do amor entre as duas pessoas que começam. E Deus, que é o criador da família, tratou de deixar bem claro na sua palavra que ele odeia o divórcio. Ou seja, ele criou a família e tudo mais, menos o divórcio. O divórcio é criação humana. E como nós podemos fundamentar isso? Há um texto bíblico, nós temos até 2 textos bíblicos, né? O primeiro, que é Malaquias 2, versículo 16, diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, sejam sensatos, olha aí, sejam fiéis. Tá? É um mandamento que Deus deu. Você vê aqui comigo em Malaquias 2,16 que Deus deixa claro, eu odeio o divórcio. Essa é a primeira verdade sobre o divórcio, né? Nós temos um texto de apoio também, que é Mateus 19, versículo 6, diz assim: assim já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, outras Bíblias dizem que Deus uniu, não o separe o homem, ou seja, está na forma imperativa. O que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Você vê aqui em Mateus 19, versículo 6. Então, irmãos, nós começamos a entender aqui na primeira verdade que Deus, o Criador da humanidade, Deus, o nosso Pai Celestial, ele odeia o divórcio. Não tem como qualquer divórcio ser da vontade de Deus, ser do propósito de Deus, ser do plano de Deus. Não tem como. Infelizmente, apesar de que Deus odeia o divórcio, nós compreendemos que muitas pessoas, depois de chegarem ao casamento, eles se comportam de uma forma perigosa para o companheiro, né? Colocam em risco a alegria, a felicidade, colocam em risco o bem-estar, colocam em risco a sanidade mental do seu companheiro, e daí, infelizmente, a relação não vai seguir caminho, não é? Não vai continuar. Infelizmente, por quê? Porque as pessoas casam com uma ideia, vivem com outra ideia e depois se separam por conta de uma outra ideia. Então, acontecendo de várias maneiras, como é divulgado hoje no mundo, né? Infelizmente, nós temos que apresentar para vocês essa verdade. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, não tem prazer em ver um homem e uma mulher divorciado ou divorciada. Deus odeia o divórcio. E isso não significa que as pessoas não tenham o direito de se divorciar. Não, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, não é? O casamento não é visto como é visto na Bíblia. Do ponto de vista bíblico, cristão, o casamento é uma aliança celebrada na presença de Deus. É uma aliança eterna. Você acabou de ler aqui comigo em Mateus 19, 2, o que Deus uniu não separe o homem. Então, na perspectiva bíblico-teológica, perspectiva cristã, perspectiva divina, perspectiva de Deus, o casamento é feito para criar, é feito para durar. Por isso que Deus odeia o divórcio. Ok? Agora, na perspectiva jurídica, o casamento é um contrato, é visto como um contrato, ok? É uma celebração de uma união com base em normas contratuais. E nós sabemos, do ponto de vista jurídico, que os contratos são fonte de obrigações. Ok? Quando é celebrado um contrato entre duas partes, essas duas partes são obrigadas a cumprir os deveres de lealdade, fidelidade, respeito. Também, do ponto de vista bíblico, teológico, as pessoas recebem orientações no sentido de amar e respeitar na saúde, na doença, na pobreza, em todos os momentos, né, da vida da pessoa. Então, não deixa de ser um compromisso. Do ponto de vista bíblico-teológico, usamos mais a palavra aliança, um compromisso, uma aliança feita entre duas pessoas, uma aliança eterna. O casamento é feito para durar, né? Lembro-me daquele hino que a gente cantava sempre que celebrava um casamento. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel.
Há uma carreira para seguir. A gente cantava um pouco, né? Então, o casamento, ele é feito para ser eterno. Ele é feito para durar. Ele é feito porque... Por isso que nenhum outro tipo de contrato que você faz na face da terra tem o juramento que tem a celebração do matrimônio. Ok? A celebração do matrimônio tem votos que você não vai celebrar esses votos em mais nenhum lugar. Não é nem num contrato de trabalho, nem num contrato de uma, sei lá, de uma irmandade, uma universidade. Não. O contrato da celebração do matrimônio é muito sério. Juro amar-te, cuidar-te na saúde, na pobreza, são votos muito sérios. Porém, infelizmente, nem sempre as coisas correm como as pessoas que casaram esperavam, ou nem sempre as coisas correm como Deus espera. Infelizmente, tem momentos da vida que nossos defeitos falam mais do que as nossas qualidades, ok? Nossos erros falam mais do que os nossos acertos. E, infelizmente, o casamento sofre com os erros que as pessoas não querem corrigir. Sofre com as falhas que os parceiros cometem um contra o outro, né? Traição, abusos. Hoje nós temos visto relações muito tóxicas, não é? Onde os companheiros são abusivos, chantagiam moralmente, emocionalmente, provoca tortura emocional para o seu próprio companheiro. Então a pessoa tem que escolher entre o casamento, entre a sanidade mental, entendeu? Infelizmente, mesmo que não seja a vontade de Deus, nem que seja desejo nosso como pastores, líderes, ver um irmão ou uma irmã cair no divórcio, infelizmente acontece muitas vezes. Algum caso, sempre sai do controle, quando as pessoas decidem não colaborar. Mas a verdade é uma: Deus odeia o divórcio. Essa é a primeira verdade. Não é propósito de Deus, não é vontade de Deus, nunca será, por mais que as pessoas continuem fazendo, continuem a optar por aí. Em segundo lugar, nós temos uma segunda verdade sobre o divórcio. O divórcio é fracasso dos dois. O divórcio é um fracasso dos dois, tanto do marido quanto da esposa, ok? Algumas pessoas hoje ousam ver o divórcio como um livramento, ousam ver o divórcio como, assim, um livramento, algo, sei lá. Já há pessoas na internet celebrando o divórcio, né? Que loucura. Você encontra alguns vídeos de pessoas celebrando o divórcio, muito alegre por ter se divorciado, celebrando o divórcio, né? Bom, as pessoas são livres para fazer o que quiser, mas o divórcio, ele é um fracasso dos dois. Porque quando começaram, juraram amor eterno, quando começaram, juraram cuidar um do outro, quando começaram, juraram entender-se e caminhar juntos, mas infelizmente, no meio da caminhada, algum companheiro ou outro, tem sempre alguém que toma iniciativa, né? Que sente que as suas expectativas foram malogradas, as suas expectativas não foram correspondidas, não está sendo o que eu esperei, é o que você escuta. Não foi o que eu esperei, não é? Ele não é o que eu pensei, é o que você escuta, né? E, infelizmente, o amor acaba, não é? Nós lemos em Mateus 24, no versículo 12, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Então, o divórcio é um fracasso dos dois, essa é a verdade. Por mais que as pessoas se sintam bem depois de se livrar, mas é um fracasso do amor entre duas pessoas que não teve seguimento, não teve consequência, não teve prosseguimento, não foi além. Nossa, começou com tanto gás, começou com tanto vapor, foi muita coisa junta, afinal era só de pocadura. Okay? Qualquer relacionamento que acaba, qualquer amor que acaba, qualquer união que fica pelo caminho é um fracasso dos dois. Infelizmente, essa é a verdade. Por mais desculpa que eles possam ter, argumentações, a gente compreende, mas temos que assumir: o amor de vocês fracassou. Entendeu? Essa é a segunda verdade. E sobre isso, a Bíblia fala em Amós 3:3, no livro do profeta Amós 3:3, diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Olha o que a Bíblia diz. Andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo?
Então você começa a compreender que quando começam a entrar as diferenças irreconciliáveis, quando começa a entrar a disputa e a briga por território, porque as coisas não são mais a mesma. E a Bíblia questiona aqui, né? Em um contexto em que o Amós pergunta: andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Por quê? Porque é preciso estar de acordo. Somente quem tem consenso, quem conseguiu construir um acordo, um consenso, continua junto. Quando não tem sucesso nisso, o que acontece? A relação termina. Então, segundo lugar, o divórcio é um fracasso. Segunda verdade, o divórcio é um fracasso dos dois que estavam envolvidos na relação. A terceira verdade sobre o divórcio é o seguinte: o divórcio acontece por causa da dureza de coração das pessoas. Uau! Está na Bíblia. O divórcio acontece por causa da dureza de coração das pessoas. E a Bíblia explica no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 3 até o 9, escuta com paciência o que a Bíblia diz. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: Senhor, é lícito ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse: por esta razão deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão apenas uma só carne? Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Olha aí, o que Deus uniu, não o separe o homem. Está aqui. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração que vocês têm. Aí Jesus explicou. Então, o que aconteceu no tempo de Moisés? Moisés, além de libertador, patriarca e um líder, Moisés trabalhou como legislador, ok? E ele teve que legislar sobre determinada matéria. Em algumas matérias que ele legislou, por conta da pressão social, ele teve que encontrar, socialmente falando, algo que deixasse uma harmonia social. Então, apesar de terem sido guiados por Deus no deserto, Moisés teve aquela equidade, Moisés teve que medir. Então chegou: tudo bem, não é propósito de Deus, não é vontade de Deus, mas se você quiser divorciar da sua mulher, escreva uma carta de divórcio e manda ele embora. Ok? Mas a causa pelo qual Moisés legislou essa matéria foi explicada por Jesus. Olha, eles disseram: mas Moisés disse que podemos divorciar, mas e aí Jesus explicou: não, isso aí Moisés legislou por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, os homens eram tão duros que, querendo Deus ou não, eles se divorciavam de qualquer jeito. As pessoas eram tão duras que, querendo ou não, se divorciavam de qualquer jeito, como acontece agora. Entendeu? Como acontece agora. Então, Moisés se viu pressionando, entendeu? Há uma pressão social. E até hoje é assim. Quando o povo de uma nação faz uma pressão social, o Congresso Nacional, o Parlamento, tem que se reunir para mudar uma lei para o benefício do povo. Não tem como. Tem que reconhecer e legislar a respeito daquela matéria. Não tem como. Entendeu? Então, qual foi a postura de Moisés? O povo foi tão duro que ele tentou segurar durante muito tempo. Mas quando não conseguiu segurar, viu as manifestações, teve os problemas que teve, Moisés falou: ok, beleza, tem que se divorciar, dá uma carta de divórcio. Então, Jesus explica que o divórcio nasce no coração do homem por causa da dureza de coração. Mas agora temos que entender o que é dureza de coração. Vamos explicar isso em 4 palavras. Uma pessoa orgulhosa demais. Uma pessoa orgulhosa demais. Segundo, uma pessoa obstinada demais, teimosa demais. Terceiro, uma pessoa egoísta demais. Ok? Egoísta demais. 4, uma pessoa egocêntrica demais. Eu digo sempre, são os elementos que destroem o amor. Entendeu? Uma pessoa que é orgulhosa demais, egocêntrica demais, obstinada demais,
a uma pessoa que é irada demais, raivosa demais, entendeu? São pessoas que, quando se veem em algum problema e decidem que não querem mais, não querem mais. Não querem saber se elas estão sendo egoístas, não querem saber se elas não estão pensando no parceiro. E até hoje é assim. Como que as pessoas chegam ao divórcio? Quando elas não aceitam negociar, não aceitam mudar de atitude, não aceitam mudar de postura, não aceitam mudar de comportamento, entendeu? O parceiro fica ali, mas tem que mudar. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu quero assim. E acaba. Entendeu? Então, este é o verdadeiro motivo do divórcio. Antes de traição, de infidelidade, antes de acontecer alguma coisa, não é a dureza de coração. As pessoas estão cada vez com maiores dificuldades de serem humildes, com maiores dificuldades de reconhecer que a nossa existência única não é absoluta, que a gente precisa da existência do outro para nos sentirmos completos, e porque o outro está aí, precisamos negociar nossos princípios, nossos valores, nossas crenças, precisamos chegar ou construir acordos, compreensões, pelo menos construir consensos, porque a gente nunca vai pensar igual. São duas pessoas que vêm de educação diferentes, muitas vezes de cultura diferentes, muitas vezes do ensinamento, instrução diferentes. A única coisa que é comum no princípio, que é o mais forte, é o amor. É a paixão que tem um pelo outro. Mas no andar da caminhada vão precisar negociar seus valores, suas crenças, seus princípios que eu não acabei. E quando o casal não tem sucesso nisso, o divórcio chega lá na frente. Ainda que tenham amado muito, ainda que tenham se amado de todas as maneiras, ainda que sejam fãs um do outro, sejam loucamente apaixonados, você nunca viu casais que se amam tanto, mas que não conseguem ficar juntos? Você nunca viu casais que se amam demais, mas não conseguem ficar juntos? Acontece. Está toda hora acontecendo. Por quê? Porque eles conseguem se amar, mas fracassam na hora de negociar suas crenças, valores, princípios, comportamentos. Fracassam. Um quer impor, um quer conversar, o outro quer gritar, um quer dialogar, o outro quer berrar, um quer estar junto, o outro quer estar longe, um quer resolver, o outro resolve fugindo. Então, são diferenças de motivações. Muitas vezes é a maneira como a pessoa entrou no relacionamento, o que ela estava buscando. Por isso eu quero deixar aqui uma chamada de atenção, meu querido, minha querida. Não basta estar apaixonado, não basta estar apaixonada. Pergunte para essa pessoa o que ele está buscando, o que ele está querendo, o que ele está buscando, que tipo de pessoa ela procura. Não, eu quero alguém, eu amo você, eu apaixonado, mas o que você está buscando? Você está buscando apenas uma aventura, mas uma aventura, a paixão pode acontecer agora, como ir embora no dia seguinte. A paixão pode acontecer agora, como ir embora depois de 8 meses, 4 meses. O que você está buscando? Uma paixão, um caso, alguém para preencher o seu vazio, se divertir. A gente precisa saber da verdadeira intenção da pessoa, né? Antigamente lá na África, nos países Angola principalmente, quando a gente ia, porque a gente é obrigado a isso, né? Você conquista a moça, mas chega um momento que você vai ter que ir, né? Acho que aqui no Brasil também é, no mundo ocidental também, né? Fala assim, pedir a mão da filha. Mas na verdade na África é um pouco mais complexo, porque você tem que se apresentar perante os pais e passar por uma entrevista. Você passa por uma entrevista onde eles vão perguntar quais são as suas intenções com minha filha. É logo direto, a intenção é importante. Entendeu? Então, hoje as pessoas entram num relacionamento de uma forma assim muito, eu falo que é uma forma muito descartável. Entram por qualquer motivo, eu estou ansiosa, estou sozinha demais, vou. Não, olha, estou na solidão, preciso ter alguém do lado para me ajudar. Não, o que você... Primeiro, defina o que você precisa. Você quer encontrar alguém para construir um relacionamento e ter uma família lá na frente? Você quer encontrar alguém para construir uma vida juntos? Ou você quer ter apenas um caso? Não é? Infelizmente, tem pessoas que entraram num relacionamento com tudo, quando o parceiro entrou com um pouquinho só. E hoje nós temos essa diferença, né?
Infelizmente, surgem por aí muitos relacionamentos onde a moça ama mais do que ele ama ela. E também acontece, onde o moço ama mais ela do que ela ele. Acontece. As pessoas hoje entram em qualquer relacionamento de qualquer jeito. Elas não definem exatamente o que estão procurando. Não definem o que querem. Então, a terceira verdade é essa. O divórcio acontece pela dureza do coração das pessoas. E a dureza do coração impede você de perdoar quando o seu companheiro cometeu um erro muito grave, né? Vamos falar no caso de infidelidade, uma traição. A maior parte das pessoas condena, claro, é reprovável, né? E nós temos várias exortações na Bíblia sobre isso, mas, porém, nós também temos experiência de ver vários casais que, depois de muitos anos, houve uma traição, uma infidelidade, divorciou e separou. E a vida dos dois virou um efeito bola de neve. A vida dos dois saiu da órbita. Ninguém ganhou nada. Mas, pelo contrário, cada um sabe-se quem poder. Um acaba doente, outro acaba deprimido, com crise de ansiedade, outro, sei lá, acaba com um comportamento sexual muito descontrolado. Já vimos isso. Gente que depois de estar num relacionamento de anos, divorcia e depois não consegue nunca mais dar certo com ninguém. Então, tem certos acontecimentos que provam que nem sempre o divórcio é a melhor solução. Quando o seu parceiro traiu, quando o seu parceiro cometeu uma traição que seja sexual ou uma traição de outros níveis, né? Já vi casais que divorciaram quando a moça descobriu que o marido gastou toda a poupança de $100 mil da família, poupado para os filhos amanhã, para a universidade, para... O marido gastou em vícios, infelizmente. Então, a mulher não conseguiu. Eu não condeno nem julgo ela. Gosto de mim. O negócio dela é com Deus. Mas aconteceu. Só que algumas consequências da vida após divórcio mostram para nós, terapeuta de casais, que nem sempre todo divórcio é a melhor solução. Nem sempre. Mesmo que você tenha sido magoado com a traição do seu companheiro. Ok? Antes de se divorciar, você precisa fazer 3 perguntas para vocês. Ok. Essa traição ou essa infidelidade é maior do que a história que vocês têm juntos? Não é? Não vale a pena pensar na opinião pública. A opinião pública nunca ajudou ninguém. O pior juiz é o povo. Se você coloca 50 pessoas para julgar alguém e 50 pessoas querem fazer algo diferente, basta ver o exemplo de Jesus e Barrabás. Botaram Jesus, o justo, e botaram Barrabás. E perguntaram, quem devo soltar? Jesus, o justo, ou Barrabás, o homicida? E o povo foi agitado para gritar, solte-nos Barrabás, solte-nos Barrabás. Então, no meio da opinião pública, há interesses obscuros que querem te ver destruído, querem te ver de rastros, querem que você seja mais uma estatística, mais um número no índice dos divorciados. Então, a gente tem que fazer um divórcio inteligente também. A gente tem que aprender a administrar as nossas crises. A gente quer aprender a administrar os bens, administrar o dinheiro, administrar a casa, administrar a família, e não quer aprender a administrar as crises. Por quê? Tem que aprender a administrar a crise. E quando você faz gestão de crise, você tem que fazer uma administração, uma gestão entre os males. Tem um mal aqui, tem outro mal aqui. Então, vou procurar qual é o mal menor. Entendeu? Gestão de crise é isso. Olha, não tenho nada bom. Não tenho nada bom aqui para segurar. Não tem nenhuma ponta solta boa para segurar. Nada bom. Só tenho males à direita e males à esquerda. Então, vou administrar as minhas crises. Vou administrar os males que tenho aqui. E escolher qual deles é o menor, qual deles vai ter menor impacto. Ok? Então, nem sempre o divórcio é a melhor solução, porque as consequências da vida após divórcio são tão marcantes que mostram que para algumas pessoas não foi legal. Eu vou falar aqui com vocês, porque eu tenho autoridade prática. 50% das pessoas que divorciam, em determinado momento da vida, se arrependem de ter divorciado. Se arrependem de ter separado. Se arrepende.
Se arrepende demais. É por isso que uns ficam com raiva, depois que acabar com a raça da companheira ou do companheiro. Alguns querem fazer tudo, querem se vingar, porque o fulano de tal encontrou com a outra fulano de tal, agora está muito melhor, até melhorou a vida, cresceu, e com ela não estava bem, então as pessoas vão dizer que comigo, aí vão infernizar a vida deles. Também acontece com muitos homens, que a mulher deixa ele, vai ficar com fulano de tal, e a vida melhora muito mal, muito melhor, e a pessoa fica com raiva. Entendeu? Então, nem sempre o divórcio é a melhor solução. Você tem que se perguntar, o divórcio, a separação, será melhor do que a história que temos juntos? Do que a história que temos juntos? Do que nós construímos juntos ao longo da vida? Meus amigos, família não tem preço, nem o divórcio pode ser o preço de uma família. Família não tem preço. Uma família bem construída, feliz, não tem preço, minha gente. O divórcio não é o preço para uma família onde há situações graves. Ok? Então você tem que se perguntar. Essa traição, esse divórcio, é maior do que a nossa história juntos? É maior do que construímos juntos? Segunda pergunta, se a gente divorciar, mas o traidor ou a traidora se arrepende, quer dar todas as provas que ele pode mudar, vale a pena confiar? Vale a pena confiar? Se ele se arrependeu, vale a pena confiar? É a primeira vez? É a segunda vez? É a terceira vez? Quantas vezes você deu uma chance para a pessoa? Tem que perguntar, tem que se perguntar. Ok? Terceira pergunta. Estou preparada para viver sozinha? Estou preparada para viver sozinho? Você tem que sim fazer essas perguntas. Por quê? Porque depois do divórcio é você e você. E muitas pessoas não estão preparadas para viverem sozinhas, para estarem sozinhas. Podem ficar deprimidas, podem ter problemas sérios. Já vimos pessoas que depois do divórcio nunca mais conseguiu estar bem para ter um relacionamento. Não estou aqui dizendo que se você está em um relacionamento abusivo, você tem que suportar o abuso. Não. Longe de mim, não estou deixando essa interpretação. Não estou aqui dizendo que se você não está num relacionamento tóxico, abusivo, você está ficando doente, as coisas não estão indo bem, que você deve suportar os abusos. Não, estou dizendo isso. Mas também não estou aqui agitando você para divorciar. Estou apenas falando das verdades do divórcio. E estou na terceira verdade. O divórcio acontece por causa da dureza do coração das pessoas. Não querem perdoar, não querem mudar. Um lado não quer perdoar e o outro lado não quer mudar. Não quer parar de trair ou cometer agressões. É exatamente dureza de coração. Você está entendendo? Dos dois lados. Entendeu? Vamos falar sobre a quarta verdade do divórcio. Qual é a quarta verdade sobre o divórcio? O divórcio, ele é resultado dos sinais dos tempos. Ou seja, um dos sinais que nós estamos nos últimos dias é o divórcio. É a crise nas relações humanas. Crise nas relações humanas, traição, separação, tudo isso, divórcio. Ok? A Bíblia fala sobre isso. Eu chamo isso de a profecia mais medonha para os casais. E eu vou falar sobre ela daqui a uns dias. A pior profecia para os casais está na Bíblia. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 a 5. Vamos ler como o apóstolo Paulo faz uma profecia para Timóteo, como serão os últimos dias. E você vai ficar preocupado, como eu estou, porque o que ele fala aqui dos sinais dos últimos dias é diferente dos sinais que Jesus nos dá. Embora Jesus também fala um pouco das traições, né? Neste tempo muitos se escandalizarão e trair-se uns aos outros. Jesus também fala. Mas aqui o apóstolo Paulo recebe uma inspiração de Deus para ir um pouco mais além. Ou seja, Jesus começa em Mateus 24, né, ele fala
de como o mundo estará durante o período da grande tribulação, por aí fora, pré-tribulação e pós-tribulação. E aqui o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, 1-5, ele dá uma panorâmica um pouco mais profunda, ele vai um pouco mais à frente. Aqui Deus inspira o apóstolo Paulo para falar um pouco mais detalhado. E tudo está relacionado com crises nas relações humanas. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1-5. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a quarta verdade sobre o divórcio. O divórcio é um sinal dos últimos tempos, é um sinal dos últimos dias. O aumento, o crescimento do divórcio é um sinal dos últimos dias. Essa é a quarta verdade, ok? 2 Timóteo 3, 1-5. Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Quem são esses? Narcisistas, egoístas. Imagina estar casado com um desses. Avarentos. Sabe o que é avarento? Mão de vaca, sapato apertado. Cara não tem mão aberta para contribuir, para ajudar. Avarentos. Presunçosos. Presunçoso. Sabe aquela pessoa que não faz o que tem que fazer, pensando que o outro vai fazer o que ele que tem que fazer? Presunçoso. Homens que deixam uma mulher desenvolver quer dizer, homens que entregam a sua responsabilidade para a mulher. O que ele deve fazer como homem não faz, dá tudo para a mulher já tem as suas responsabilidades como mulher. Também mulheres que passam a sua responsabilidade como mulher para o homem. Então vai haver um desequilíbrio. Se tem os mesmos direitos, se são os dois uma só caminho, os dois estão dentro de casa, cada um tem uma responsabilidade de ajudar em tudo. Agora, quando tem um que faz tudo pelo outro e o outro não faz nada por ela, sobrecarrega. Então é o presunçoso. Está ali. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos. Cara descontrolado, está constantemente perdendo o controle. Soberbo. Está sempre se sobrevalorizando em relação ao seu companheiro. Aqui eu que contribuo mais, eu que faço mais. Se não for eu, esse casamento, essa família, esse lá. Não. Enquanto tu está fazendo outra coisa, a outra está fazendo outra coisa. Não existe ninguém mais do que ninguém. Você não pode medir as responsabilidades dentro de casa pelo tamanho do salário que você ganha. Você pode estar aí ganhando milhões, trazendo para casa, mas você é a pessoa mais pobre. Porque emocionalmente você não tem empatia. Emocionalmente você é pobre. Não sabe prestar atenção, não sabe dar atenção, não sabe dar carinho. E se você quer saber, tem pessoas com muito dinheiro sendo abandonadas. Tem pessoas com muito dinheiro e quem não quer ficar junto, porque é pobre emocionalmente falando. Não sabe prestar atenção, não sabe dar carinho, não sabe relacionar, não sabe ser suave. É arrogância, pensando que o dinheiro é tudo. Entendeu? Mas tem que ter cuidado. Imagina você estar casado com uma pessoa dessa, soberba a esse nível. Blasfemos. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. 2 Timóteo 3, está no 1, agora no 2. Blasfemos. Sabe quem são os blasfemos? Aqueles que estão constantemente ultrapassando os limites dos bons princípios. Honra o pai e a mãe. Ele vai lá e desrespeita. Ele vai lá no sogro, desrespeita. Quer falar com o sogro como se o sogro fosse exatamente que ele é. O sogro que gerou a mulher com quem ele se apaixonou. Ele quer tratar de qualquer jeito. É blasfemo. Porque está quebrando princípios sagrados. Quais são os blasfemos? São pessoas que quebram os princípios sagrados. Quais são os princípios sagrados? Honra o pai e a mãe. Quando fala pai e mãe, está dizendo são os seus? Não, os pais dos outros também. As mães dos outros também. Porque você vai depender do que eles geraram para você encontrar a mulher da sua vida. Chega depois você não quer respeitar. Chega depois você não quer conversar. Chega depois você quer... mas não, você não vai para casa do seu pai, não. Você quer separar a esposa dos pais dela? Você quer separar o esposo dos pais dela? Ué, que amor é esse? Que tipo de amor é esse que para a gente ficar junto, você tem que me separar da minha família? Eu tenho que te separar da sua família? Que tipo de amor é esse? Imagina estar casado com uma pessoa desse tipo. Desobedientes a pais e mães. Ingratos. Está aí.
O cara já foi desobediente ao pai dele, à mãe dele. Coitado, quando casar com você, dificilmente vai respeitar seus pais. Na primeira oportunidade que ele surtar, ele vai mostrar para os seus pais, que são sogro dele, o que ele fez com os pais dele. Normalmente é assim. A Bíblia é clara quando diz um abismo, chama outro abismo. Ok? Vamos para outro versículo. Versículo 3. Homens sem afeto natural. Aí começa. Para você começar a entender que o divórcio é um sinal dos últimos dias. Paulo está dizendo que nos últimos dias as pessoas vão ficar desse jeito. Sem afeto natural. Meu Deus. Sabe aquele marido, por mais que você esteja doente com dor, parece que não sente nada. Sabe aquela esposa que quando você está precisando de atenção, carinho, ela vem cobrar mais responsabilidade de você? Não quer saber das suas dores emocionais, não quer saber de que você está cansado, está estressado, não sabe fazer leitura corporal para descobrir o que o seu companheiro precisa para dar do ponto de vista afetivo, emocional. São pessoas sem afeto natural. Olha aí. Não aprendeu a dar carinho para ninguém. Tem muitas dessas pessoas. Estão nas igrejas, estão fora das igrejas, estão nas casas, nas famílias, estão em qualquer lugar. Pessoas lindas, bonitas, trabalhadoras, guerreiros e batalhadores, guerreiras, batalhadores, homens exemplares, mas infelizmente, depois de você estar perto deles, descobre que são insensíveis, sem afeto natural. O apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos dias as pessoas vão ficar desse jeito. Então, são esse tipo de pessoas que acabam levando a família ao divórcio, o casamento ao divórcio. Então, o divórcio é um sinal dos últimos dias, porque ele é consequência desses elementos que eu estou a apresentar para vocês, que afetam o relacionamento conjugal, as relações humanas e por aí fora. Olha aí, sem afeto natural, e aí diz, irreconciliáveis. Preste atenção nisso. Reflita comigo se o divórcio não é um sinal dos últimos dias. Pessoas irreconciliáveis. Imagina você estar casado num relacionamento com essa pessoa e você comete erros e a pessoa é uma pessoa irreconciliável. Acabou. Pequenas coisas vão ser feitas tempestade no copo d'água. Pequenos erros vão ser vistos como um bicho de 7 cabeças. Entendeu? E imagina que os erros piores. Acabou. Não vai olhar atrás, vai embora como se nunca tivesse te conhecido, porque é uma pessoa sem afeto natural, é irreconciliável. Lá na Angola, não sei aqui no Brasil, mas lá na Angola nós tínhamos uma expressão que as pessoas, quando já jogou tudo no ventilador, as pessoas diziam, quem me suja, não me limpa. Acontece. Ok? Caluniadores. Caluniadores. Aqui nos caluniadores entram os maridos e as esposas desconfiadas, que nunca têm prova da traição de seus companheiros, mas estão sempre acusando ele de adúltero, fornicário, traidor. Você está sempre acusando seu esposo ou sua esposa de ele ter encontros com outras pessoas que não seja você, mas você nunca tem prova. Isso é calúnia. E calúnia, além de ser um pecado, é crime. Você pode ser indiciado por crimes. Uma das minhas responsabilidades como ministro do Evangelho e como um ator social é despertar você sobre os princípios espirituais do reino de Deus, que quando aplicados na família fazem o casamento funcionar durante anos e anos, mas também sobre os problemas sociais, principalmente sobre crimes. Vou falar um negócio para vocês, meus amigos. Nos casamentos se comete muito crime. Muito crime. Muito crime. Difamação, calúnia, quando as pessoas estão com ciúme descontrolado. Calúnia, difamação do companheiro. Abuso de confiança, desviando os bens do parceiro ou da parceira do companheiro. Não te envolvendo, não pagando no tempo certo. Nos casamentos se comete muito crime. Ofensas morais, corporais, tortura psicológica, são crimes, além de pecados. São crimes. Você deve estar aí casado há 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, mas você é um criminoso.
Tem que ter consciência disso, pelo amor de Deus. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ok? Olha aí, o divórcio é um sinal dos últimos dias. Pessoas sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes. A palavra incontinentes vem daquilo que vem de conter. Quem se contém é aquela pessoa que tem autodomínio, tem autocontrole, tem inteligência espiritual e emocional para dosear suas atitudes e comportamentos. Mas o incontinente é o descontrolado, é o que perde controle. Ele é capaz de falar e xingar quando tiver com toda a raiva, como se ele fosse outra pessoa, não o amor da sua vida. Quando aquela raiva passar, quando aquela ira passar, ele volta, pede desculpa, reconcilia, mas amanhã, se acontecer mais alguma coisa e ele tiver a oportunidade de ficar magoada, vai descontrolar do mesmo jeito, vai gritar do mesmo jeito, vai xingar do mesmo jeito. Depois vai refletir, quando a paz voltar, vai pedir perdão, vai reconciliar. No dia seguinte ou na semana seguinte, se acontecer a mesma coisa, ela vai soltar ou ele vai soltar do mesmo jeito. É a pessoa incontinente. Muitos deles sofrem de um transtorno que se chama transtorno de personalidade irritada intermitente, ou simplesmente transtorno de irritabilidade intermitente. A pessoa tá legal, 5 horas, depois já vira um monstro. A pessoa tá legal durante uma semana, depois E você nota isso nas palavras que a pessoa fala quando está tirando a sua raiva para fora. Ou nas atitudes que ele toma quando está tirando a sua raiva, a sua ira para fora. Você nota que ali não é mais ele, não é mais ela, não. Está completamente dominado pela raiva. Então, provavelmente, não estou aqui dar o diagnóstico para o seu marido ou para sua esposa, pelo amor de Deus. Isso não é uma consulta, isso é apenas uma palestra, ok? Isso é um estudo de reflexão, tá? Não estou aqui numa psicanálise, numa análise e dar diagnóstico para... Não, você tem que consultar um psicólogo ou um psicanalista ou um psicanalista ou então um clínico geral, tá? Eu sou psicanalista, mas mesmo assim não estou aqui dando diagnóstico para ninguém, pelo amor de Deus. Estou falando das probabilidades, provavelmente sofre, sim, de transtorno de irritabilidade intermitente. Isso acontece com muitos. Então, incontinentes, aí veio o pior, cruel, olha aí. Cruel, sem amor para com os bons, por mais que você seja boa para ele, seja bom para ele, mas ele é cruel. Olha aí, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres carnais, outras Bíblias dizem mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora reflita comigo, imagina estar casado com uma pessoa desse tipo. Acabou. Ok? Então, o divórcio ele é consequência de uma crise nas relações humanas. Ok? É um sinal dos últimos dias. E está aqui, o apóstolo Paulo falou que nos últimos dias as relações humanas vão deteriorar, vão degradar. É por causa disso. Vamos então na quinta verdade. Quinta verdade sobre o divórcio. O divórcio deixa feridas emocionais muito profundas. Muito profundas. O divórcio deixa feridas emocionais muito profundas. Principalmente quando a pessoa não queria, a pessoa não quis, a pessoa não buscou o divórcio, queria outra solução. O divórcio deixa feridas emocionais muito profundas. Às vezes também, mesmo para a pessoa que quis divorciar. Depois, quando ela vai enfrentando as demandas da vida após o divórcio,
as pessoas desenvolvem muitas feridas emocionais. E aí começam os problemas, porque grande parte dos problemas de saúde que nós temos está ligado ao nosso estado emocional, ao nosso estado psicológico, ou seja, a gente chama de doenças psicossomáticas. São reações do nosso corpo, ou dos órgãos do nosso corpo. Fígado, pâncreas, o pulmão, o coração, a coluna, qualquer órgão que entra em falência, não é? Adoece por conta do nosso estado psicológico, por conta do nosso estado emocional. Ok? Eu tive um amigo que, quando divorciou, no caso foi uma amiga em Angola, antes de eu viajar para vir para o Brasil, quando divorciou, deu uma crise de problema de estômago. E ela nunca teve problema de estômago na vida dela. Nunca teve problema de estômago na vida dela. Nunca teve problema de estômago na vida dela. Mas depois que divorciou, teve problemas de estômago grave. Quando foram ver, desenvolveu uma úlcera. Sabe quando você está ansioso, o que acontece com o seu estômago? Não dá um frio na barriga? Tá. Aquele frio é uma manifestação de reações químicas, alterações biológico-químicas no seu organismo, começando pelo cérebro, coração e os órgãos. Entendeu? Na verdade, aquele frio na barriga é uma liberação de hormônios que produzem coisas negativas dentro do seu corpo. Cortisol, adrenalina, dentro do seu organismo. A pressão aumenta e, de repente, desenvolveu úlcera. O impacto do desgaste emocional da vida pós-divórcio, ou mesmo durante e pós-divórcio, deixa feridas emocionais profundas. E muitas vezes, como que você nota as feridas emocionais? O corpo reage. Já tive um amigo que, quando passou pelo divórcio, por exemplo, deu apendicite, teve que se operar. Entendeu? Me ligou, pastor, preciso de oração. O cara viajou para o Rio de Janeiro, tentou reconciliar com a mulher, um missionário de Deus, hoje tem a vida restaurada, graças a Deus. Por isso que tenho total liberdade de conversar e falar sobre ele. Mas a vida dele é um testemunho. Quase morreu depois do divórcio, porque muito abalado emocionalmente. Então, quando foi ver a apendicite, foi operado. Entendeu? Conheci uma pessoa também, isso foi na África também, conheci. Quando separou, subitamente a mulher começou a desenvolver tuberculose. E na família não havia histórico de tuberculose ou de alguma doença pulmonar. Eles, geneticamente, nunca tiveram uma história de doença nessa área. Né? Não fazia parte da genética da família, mas ela desenvolveu esse problema de pulmonar. Entendeu? Não tinha vício, não fumava, não bebia, mas infelizmente teve. Então, com certeza, quando há uma ferida emocional profunda, o corpo reage. Ok? E a pessoa tem que conviver com a sensação de rejeição, de ter sido rejeitada. Isso dói demais. É imensurável. Você não tem ideia o que mais fere o orgulho de um homem, o que mais fere o orgulho de uma mulher é ser rejeitado pelo marido, ser rejeitado pela esposa. Não conseguiu evitar o divórcio, por mais que ele quis. Se é seu amigo, se é sua amiga, se é seu parente, preste atenção para ele, ajuda ele, ame ele, tá? Porque você não sabe se essa pessoa vai se suicidar na semana que vem. Ok? Por causa da sensação de rejeição. A pessoa se pergunta o que a outra tem que eu não tenho, o que a outra é que eu não sou, o que a outra faz que eu não faço. Somos mulheres, temos a mesma constituição física. Homens costumam reagir mais energicamente porque o orgulho masculino é ferido na hora que a mulher não quer mais. E vai arrumar outro. Então, o orgulho masculino é muito ferido. A sensação de rejeição traz um
uma revolta, é uma dor emocional profunda, que a pessoa sai daí, quer ferrar com a vida da companheira, porque aqui no Brasil, infelizmente, houve um caso de um filho, coitado, filho alheio, filho da outra pessoa, engraçou, apaixonou com a moça, e a moça era recém-separada. Rapaz, não é que o marido encontrou os dois na rua e foi matar o cara? Ele estava apenas há uma semana com a moça. Que Jesus tenha misericórdia. Santo Jesus repreenda esse espírito do mal. Mas acontece. Então, por quê? Porque o divórcio deixa feridas emocionais profundas. A ferida da rejeição. Conviver com a rejeição não é fácil. Alguns têm que conviver com a ferida da humilhação, se sentem humilhados. Aqui no Brasil, dois amigos que vieram de um estado lá do Nordeste, foram morar para São Paulo, cresceram juntos desde a infância, imigraram juntos, foram para São Paulo, arrumaram emprego. A namorada do cara traiu o cara, e o amigo, todos os dias, zombava do amigo. Que ele era, sabe aquela palavra, né? Não pode falar aqui, porque senão a live cai, né? Eles derrubam a live ou quebra o alcance. Estamos sendo muitas dificuldades pelo Facebook. A gente coloca a live no público e quando abre, volta automaticamente só para amigos meus verem. Outras pessoas não conseguem ver. Eu partilho a live para um grupo de WhatsApp, eles acessam o link e não conseguem chegar aqui. Infelizmente, por quê? Porque nós somos evangélicos, né? Então tem muitas coisas que a gente ministra que a plataforma não é, né? Só algumas normas ainda meio discriminatórias, né? O amigo não suportou, o amigo zombar dele durante 2 meses, 3 meses, ele matou o amigo. Matou o amigo. De tanta raiva, porque o amigo zombava dele. A mulher fez de você um... Então, infelizmente. Mas quando foi entrevistar ele, você matou seu amigo, vocês cresceram juntos, a história. Eu não suportei, eu não aguentei, eu não suportei. Ele sempre que, pronto, ele levava na esportiva, mas eu não suportei. A dor de ter sido traído, e ele usava uma palavra, era uma dor muito grande, para mim era uma humilhação e não percebia. Foi uma reação violenta que eu não pude me controlar. Olha, matou-a. A pessoa sente-se humilhada, a ferida da humilhação é horrível, do abandono é horrível. Não já tem que suportar a ferida da traição. Depois, mais humilhação, é horrível. Já tem que conviver com a rejeição. Falando de tal, deve ser mais homem do que tu. Humilha qualquer cara. Entendeu? É algo que atinge direita, abala o homem no seu orgulho masculino. Né? Mas sabe aquele orgulho de se sentir macho, de se sentir o cara? E de repente, tudo some. Divórcio deixa feridas emocionais muito profundas. Essas feridas emocionais podem influenciar o surgimento de doenças psicossomáticas, doenças que começam no corpo físico, né, acabam no corpo físico por causa do estado psicológico da pessoa, estado emocional da pessoa. Tá bom? Já vimos de tudo. Pessoas ficando deprimidas, preferindo morrer. Ainda hoje no Facebook, vi um vídeo de uma moça que o moço deixou ela e o moço ia embora. E ela gritava o nome do moço, né? Eu te amo! E as amigas estavam lá segurar ela, consolar ela, chorava, gritava. Dores emocionais muito profundas. Vocês não sabem, são dores que a gente não consegue mensurar o impacto delas, porque a pessoa é abalada. Segundo a filósofa, psicanalista Lise Bourbeau, canadense, muito famosa, a pessoa é abalada no seu direito de existir. A pessoa se sente um nada. Sente que a sua honra foi embora pelo lado. E quando a pessoa acordar, não é mais ele, é um monstro. Está pronto para tudo.
para matar ou morrer, que Jesus repreenda esse espírito e ajuda a sua vida, mas é o que acontece. Porque o divórcio deixa feridas emocionais profundas, tá? Pessoas sofrem no silêncio, ficam deprimidas, desenvolvem ansiedade, desenvolvem transtornos, precisam fazer terapia, tá? Faz terapia, procura terapia, faz terapia, não está suportando, procura terapia, procura aconselhamento, sozinho não vai suportar, tá? Existem feridas na alma que, para serem curadas, você tem que estar na frente de um especialista. Da mesma forma que você vai para o hospital quando o corpo precisa de uma cirurgia, ok? Cuida bem da sua alma, do seu espírito, para você viver mais. Não morre agora por causa do divórcio que aconteceu. Não desista de você mesmo por causa do divórcio que aconteceu, da separação que você passou. Tudo bem, não é vontade de Deus, as pessoas estão comentando, todo mundo quer estender o dedo, as pessoas são assim. Não se importem com as pessoas, importe-se com sua vida. Recupere, levanta, vai para a igreja orar, creia que Deus tem o melhor para você. Não foi Deus que te fez maldade, foi uma pessoa como você, que infelizmente no meio da caminhada não conseguiu reconciliar. Busque Deus, se concentra, vai buscar um reencontro com você, procura um psicólogo, um terapeuta, tenha um reencontro com você mesmo. Busque forças para que você não morra por dentro, para que você não deixe de ser o que você é, porque também é um risco, né? Que há pessoas que a dor, ela é sempre imprevisível. A dor pode te tornar um monstro. Tem pessoas que, depois de passarem pela experiência traumática do divórcio, nunca mais foram as mesmas, perderam a docilidade, deixando de ser o que eram. Todos estressados, nervosos, descontrolados, pode afetar você. A dor pode te tornar uma outra pessoa. A dor tem esse potencial. Quando dói na sua carne, quando é em você, se não tiver terapia, não tiver aconselhamento, não tiver a misericórdia do Espírito Santo, você pode se tornar outra pessoa, que pode ser um monstro. Ok? Bom, essa é a quinta verdade sobre o divórcio. Ele deixa feridas emocionais muito profundas. Tá? E vou fazer uma chamada de atenção. A cura não está em procurar uma outra pessoa. Porque tem pessoas que cometem erros graves, acabou de separar, uma semana, um dia, 2 dias, já tem outra pessoa. Meu Deus! Eu coloco a mão na cabeça e penso assim, meu Deus, esse povo é doente, não pode, pelo amor de Deus, não é assim. Como se separou agora, em um dia, uma semana, já está loucamente apaixonado por outro. Pode acontecer paixão, mas você teve tempo de pensar, você teve tempo de analisar. Vamos esquecer isso. Você teve tempo de se curar lá dentro? Ah, não, o relacionamento anterior foi uma decepção. Tudo bem, mas você se curou da decepção? Você se curou da decepção? Porque senão o que acontece? Você vai começar tão rápido o relacionamento e você vai querer obrigar que aquela pessoa, o novo amante ou a nova amante, o novo apaixonado ou a nova apaixonada, não tenho nada contra para quem começou novo um relacionamento, depois de deixar o outro, não tenho nada contra. Eu falo como terapeuta, ok? Primeiro como pastor, falo como terapeuta também. Porque além da parte espiritual, eu sou profissional na área. Quando você sai de um divórcio, de uma separação, que deixou feridas emocionais, que você se decepcionou, que não foi o que você quis, você tem que olhar para dentro de você e se perguntar, eu estou curada? Eu saí desse relacionamento com muita raiva? Eu saí desse relacionamento com muito sentimento contrário com o outro, porque senão o que acontece? Você pode ter acabado e amar o outro, mas os sentimentos que você não se curou por conta do relacionamento antigo, nesse relacionamento você vai amar tanta pessoa, vai gostar tanto da pessoa, mas infelizmente você já é uma pessoa diferente. Porque a raiva e a ira que você acumulou lá, inconscientemente, quem vai pagar é o cara novo, é a moça nova, você vai despejar tudo para ela. Afinal, você saiu irritadiço do último relacionamento, você saiu transtornada do último relacionamento, não se curou e partiu para o novo. Para descobrir lá na frente que você não estava preparada, nem psicologicamente, nem emocionalmente, para um novo relacionamento. Coitado, vai fazer sofrer o filho alheio, vai fazer sofrer a filha alheia, vai cobrar dele mais do que deveria.
vai cobrar dela mais do que deveria, mas na verdade quem está doente é você, a fome é sua, a dor é sua, o transtorno é seu, você não teve tempo de se curar, ok? Então eu aconselho, quando você sai de um relacionamento que foi traumático, foi decepcionante, você teve muita raiva e nem sequer, porque a emoção ruim tem que sair, todo tipo de emoção, quer seja boa ou ruim, tem que sair para você se aliviar. Aquela energia negativa não pode ficar dentro de você. Entendeu? Tem que sair para fora. Ou você vai ter que chorar, colocar uma música que te faz chorar, chora, tira aquela emoção para fora. Quem é cristão, vai para a oração, ajoelha. Está lá escrito que o teu pai te ouvirá no secreto, como Ana orou e saiu consolada, já não tinha amargura na alma. Então vai se resolver com o Espírito Santo primeiro, irmão. Vai se resolver com o Espírito Santo primeiro, irmão. Vai orar primeiro. Vai curar o teu coração, tá? E depois, se preparando, agora o que você vai fazer? Vai redefinir as suas prioridades, tá? Vai redefinir as suas prioridades. O que eu estou procurando agora? Alguém para casar, um relacionamento sério, alguém para viver a vida, alguém para construir um relacionamento. Então você vai prestar mais atenção na maneira como você vai conhecer as pessoas. Ah, não, já foi, já pegou. Foi amor à primeira vista. Tudo bem, querido. Tudo bem. Metade dos amores à primeira vista acaba no divórcio à segunda vista. Estamos careca de ver. Tá? Porque o amor à primeira vista é a fase embrionária do amor, é o amor menino, é o amor criança, que precisa depois que vocês negociem as suas crenças, seus princípios, seus valores, que precisa depois que vocês combinem seus comportamentos, suas posturas, o que o outro não gosta, o que o outro não... E isso chama-se processo de conhecimento, leva tempo. Se você ficar com aquela história do amor menino, amor criança, foi amor à primeira vista, é o amor do pacote, que você se encanta com o pacote. Aí os olhos dele, os olhos dela, aí o jeitinho dele falar, o jeitinho dela falar, a gente sabe como é que é. A gente sabe de experiência própria e sabe de um profissional na área de terapia. A gente sabe. Mas você vai ver que metade dos amores à primeira vista acabam no divórcio à segunda vista. Por quê? Quando chega a verdadeira fase de conhecimento, o jogo de conhecimento, e você só ficou encantado com o pacote, com o exterior, com aquele momento mágico. Ai, quando ele tocou, ai, meu Deus, ai, sabe, eu senti, quase que eu vomitava o coração pela boca. Ok, é esse mesmo. É o amor da sua vida, mas pode ser um vigarista também. Mas pode ser a desgraça da sua vida também. Ok? Então o amor precisa ser inteligente. A Bíblia diz que o amor precisa ser com conhecimento. O apóstolo Paulo escreve para os Filipenses: rogo-vos, pois, irmãos, que o vosso amor cresça no conhecimento. Ou seja, o amor tem que se desenvolver com conhecimento de causa, com conhecimento teórico e prático da questão, da pessoa. Quando o amor cresce na ignorância, cresce na ingenuidade, vai dar ruim. Você vai se ferrar. Vai doer demais. Onde que você acha que as pessoas inventaram essa palavra dizendo que o amor é cego? Por que as pessoas... Quem inventou essa palavra de que o amor é cego? São os que se decepcionaram. São os que sofreram demais. Quando começou, não olhou outras partes, só olhou o pacote. Nossa, como estou apaixonado. Como ela falou comigo. Qual é a voz dela? Meu Deus, eu sinto um negócio, sai do coração. Parece que eu quero vomitar o coração pela boca, eu sinto um frio na barriga. Eu sinto que não tenho os pés no chão, né? Sabe aquela música antiga do Leandro Leonardo? Né? Como é que é a música? Quando você vem em minha direção, explode o coração, fico cheio de paixão, não sinto os pés no chão. Não sei o que é por aí, fico cheio de paixão, fico louco pra te amar, pra te amar. Quero tanto ter beijo. Queridos, a paixão é um momento muito bom da nossa vida, mas não precisa ser um momento de cegueira, ok? Não precisa ser um momento de
de escuridão, não. O amor e a paixão, diz a Bíblia, precisam desenvolver com conhecimento. Tem que conhecer a pessoa, quais são os seus princípios. Ok, apaixonou à primeira vista? Beleza. Agora conhece ele, filha. Conhece ele de verdade. Conversa. Vê como ele reage quando as coisas não dão certo. Vê qual é o tipo de relacionamento que ele tem com a mãe. Se é um relacionamento abusivo ou não. Porque se tem um relacionamento abusivo com a mãe ou com as irmãs, provavelmente vai ter com você, porque você também é mulher. Vê, filho. Analisa. Tá bom, meu bem? Vai lá. Vê como é. Porque hoje as pessoas vão pelo pacote, vão pela embalagem, porque o mundo ficou assim. Infelizmente, o sistema é moldado para que você se deixe levar por aquilo que os seus olhos veem. Entendeu? Por isso as pessoas estão sendo mortas, atraídas por pessoas da internet. As pessoas estão perdendo milhões atraídos por negócios falsos. Por quê? É aparência, é só parecer. Não. A Bíblia diz que o amor tem que crescer com conhecimento. Beleza? Divórcio deixa feridas emocionais muito profundas. Ou você vai se dar muito bem, ou você vai se dar muito mal. Ok? Pode escrever. Então, a sexta verdade sobre o divórcio é essa. É uma verdade dolorosa. O divórcio é uma solução que os casais buscam, que infelizmente, para acontecer, vão ter que ferir mais alguém, que é o filho, quando há filho. Ok? O divórcio é uma solução que os casais buscam ou procuram quando têm diferenças irreconciliáveis, que infelizmente, para aplicar esta solução, vão ter que ferir mais alguém. Vão ter que ferir mais alguém. O filho ou a filha que existe. Os filhos ou as filhas que existem. Não tem como. Queridos, ninguém fala disso. Mas vocês precisam ir para a internet. Pesquisem pelo amor de Deus. Pesquisem pelo amor de Deus. Pesquisas feitas por psicólogos catedráticos. Homens que estudaram tudo. São cientistas sociais. PhD. Homens que estudaram psicologia, psiquiatria, sociologia e estatísticas. Vocês precisam pesquisar bem no Google e ver. Ninguém fala sobre isso, gente. Filhos de pais divorciados. Escutem. Filhos de pais divorciados têm habilidades humanas mais pobres, ou seja, não desenvolvem habilidades de socialização. Tem mais problemas nas escolas, mais problemas em assimilar matéria, mais problemas em desenvolver, e o pai fica ali, a mãe fica ali, seu filho é burro, sua filha é burra, não está desenvolvendo, sem saber na ignorância que a criança foi abalada pelo divórcio dos pais. O estrago que o divórcio provoca na vida de uma criança, de um adolescente, mesmo um jovem que ama os seus pais, o estrago é imensurável. Você destrói no coração da criança o direito de ter o pai e a mãe juntos. E ele começou a conhecer o amor, começou a acreditar no amor, vendo o pai e a mãe juntos, vendo alegria e felicidade dentro de casa. E ele começa a perder isso quando começa a ver os pais brigando. Por isso é sagrado. Marido e esposa não podem brigar na frente dos filhos, porque você está criando o próximo assassino, o próximo criminoso, você está criando o próximo cara que vai ser o mais mulherengo da cidade, e você não está sabendo. Por isso que a Bíblia diz que as pessoas pecam por falta de conhecimento. Quando você briga na frente dos seus filhos, não tenho nada contra quem se divorciou, eu estou apenas chegando na fase mais crítica da palestra, mas fase mais crítica do ensino, ok? É uma reflexão, tem pontos mais flexíveis, tem pontos mais críticos. Infelizmente é assim. Ok? A vida é assim. Ok? A criança ela fica abalada no seu direito de sentir que o amor, que a família é unida. De repente, vê os pais brigando, os pais se separam, e dói na alma da criança. E é uma dor que ela não consegue exprimir.
É uma dor emocional tão forte que a criança não consegue nem interpretar, nem exprimir. Porque quando ela vai para a escola, o colega lá tem um pai lá, tem o pai e a mãe juntos, e ele não tem nem, às vezes eu tenho o pai, ou às vezes eu tenho a mãe. E às vezes tem a mãe e não tem o pai lá. E ele queria também ter o pai como o colega tem o pai, faz parte da construção da personalidade da criança, faz parte da construção do seu eu. Ele precisa sentir a presença paterna. Você sabia que fez uma pesquisa nos Estados Unidos, o maior número de criminosos são filhos de mães solteiras? São filhos de pais solteiros? Sabia disso? O maior número de criminosos? Um grande número de pessoas que desenvolvem doenças psicológicas como sociopatia, psicopatia, vinham de casamentos desestruturados, de famílias desestruturadas. Ninguém fala disso. São estudos científicos, provados cientificamente e falados em conferências, em congressos, escrito em livros que estudamos nas universidades. E ninguém fala disso. Fala-se da problemática dos divórcios, mas o divórcio é um câncer na sociedade. O divórcio é uma praga que destrói a sociedade. Ok? Uma pessoa que cresce numa família desestruturada, uma pessoa que cresce numa família disfuncional, infelizmente, a maior parte, tem uma parte que é o remanescente, que consegue concentrar pela graça de Deus, uns se formam, tornam-se úteis à sociedade, são atores que participam na construção de uma sociedade pacífica, de uma sociedade próspera, fazem o bem para o cidadão comum, mas alguns vieram de casamentos desestruturados, famílias que foram abaladas pelo divórcio dos pais. Entendeu? Estão em revolta com a sociedade, porque eles não tiveram o que os outros têm. Entendeu? É perigoso. O divórcio é uma solução que, para ser aplicada, tem que ferir mais alguém, tem que ferir os filhos. Quem paga a fatura mais alta, quem paga pior com o divórcio, são os filhos. Porque o pai e a mãe são mais adultos. Eles podem reconstruir suas vidas com outras pessoas. Podem curar suas feridas emocionais muito mais rápido. Podem sarar muito mais rápido, porque são adultos. Os filhos não. São mais jovens, são adolescentes, são crianças. E aquela dor fica acumulada na alma deles. Estou falando de dados científicos, coisas que a gente lê nos livros das universidades. Ok? Coisas que os psicólogos falam quando lançam suas teses, quando fazem seus estudos. Não estou falando agora de coisa espiritual, não. Estou falando de fenômenos sociais estudados cientificamente. Tá? Filhos de pais divorciados têm mais tendência de desenvolver obesidade. Vai na internet, escreva isso. Vai aparecer. Filhos de pais divorciados têm mais tendência de desenvolver a obesidade. Por quê? A ansiedade leva eles a procurarem refúgio na comida, principalmente nas coisas doces. Entendeu? Falei agora dos filhos de pais divorciados, que grande parte deles, não estou dizendo todos, grande parte deles acabam tendo problemas de assimilação. Ok? Ok? Estou falando de filhos de pais divorciados que desenvolvem problemas de socialização, amam o isolamento, gostam de estar sozinhos. Não é porque foram deixados ali. É porque foram deixados ali. Muitos maridos e esposas hoje não têm habilidade de diálogo, não sabem como conversar com o marido. Ama, mas não sabe se expressar. Ama, mas não sabe dialogar. Está nervoso, se expressa com violência, porque não desenvolveu habilidade de conversa. Não esteve com seu pai e sua mãe, não aprendeu a dialogar, encontrar solução no diálogo. O que acontece? A violência acaba sendo o seu argumento mais fácil. Depois, desculpe, eu te amo, eu sou louco por você. A mulher sabe que você ama, mas do mesmo jeito que ela sabe que você ama, sabe que você é descontrolado ou descontrolada.
não tem habilidade de socialização, não sabe conversar, não sabe buscar uma solução na base do diálogo, não sabe nem formular uma tese. Eu não estou aqui para humilhar ninguém, claro, isso são estudos científicos. Estou falando da nossa necessidade que nós precisamos aprender. Não estou dizendo que você deve morrer do jeito que está, viver do jeito que está. Você pode aprender a desenvolver aquilo que a família onde você foi criado não te ofereceu. Por que as pessoas hoje fazem muito curso de inteligência emocional? Porque a educação que receberam não lhes deu essa oportunidade de desenvolver a inteligência emocional. Mas tem pessoas que já cresceram com essa habilidade de autocontrole, autodomínio, porque a educação que tiveram lhes ofereceu essa instrução. Ok? Então, o divórcio é uma solução que, para ser aplicada, tem que ferir mais alguém. Normalmente, os filhos são os que ficam com as consequências do divórcio. Eles pagam mais caro. Pagam mais caro. Você quer descobrir? Faça um estudo, vá para a internet e olhe para as coisas à sua volta. Você nunca mais vai olhar para as pessoas do mesmo jeito. E eu vou falar a última verdade sobre o divórcio. Última verdade. Vai talvez soar um pouco duro, mas são estudos científicos, feitos de anos a anos, e sendo comprovados sempre. Essa é a sétima verdade sobre o divórcio. Filhos de pais divorciados são os que mais se divorciam quando estão casados. Sabia disso? Filhos de pais divorciados são os que têm a tendência de se divorciar mais. São estudos científicos. Não é mentira, não é maldição familiar. Não estamos a falar agora de coisa espiritual. Não, para aí um pouco. Estamos a falar de estudos feitos por sociólogos, psicólogos, pedagogos, ok? Filósofos, juristas. Estamos falando de estudos que são resultado de uma investigação de séculos, de 50, 40, 60, 70 anos. Chame o que você quiser, maldição familiar. Mas não, o problema é o seguinte, é que uma vez que o divórcio abala a estrutura daquela pessoa e ele cresce, ele sai afetado, o filho sai afetado daquele divórcio dos seus pais. Mesmo isso aconteça inconscientemente. Ou seja, ele não faz ideia do quanto o divórcio o abalou, mas ele será uma pessoa, alguns, que não dão muita importância a relacionamentos sociais, não dão muita importância a relacionamentos afetivos. E eles, pode separar do nada, pode, não tem problema não. Não quer mais? Ok, de boa. De você. Vá para outra experiência. Ou seja, torna-se um ciclo vicioso. Os cristãos aqui, meus irmãos, alguns, principalmente os africanos, meus amigos, vão querer dizer maldição familiar, seja o que for. Mas eu estou falando dessa parte cientificamente, socialmente. Não é só maldição familiar. Uma vez que a pessoa foi abalada pelo divórcio dos pais, ele cresce como que inconscientemente programado, preparado para passar por isso também. Entendeu? Isso são estudos feitos por psicólogos no mundo inteiro. Pessoas que mais se divorciam são pessoas que vieram de lares aonde ocorreu o divórcio, abalados, desestruturados, desfeitos pelo divórcio. Bom, pessoal, essas são as 7 verdades sobre o divórcio. Poderão ser 10, poderão ser 15, poderão ser 20, poderão ser 30, poderão ser 40, mas para mim hoje, Dr. Walter Adriano, quis apresentar para vocês exatamente as 7 verdades sobre o divórcio. Como eu disse, eu sou psicanalista, tá? Sou teólogo, tá? Tenho uma graduação em teologia, outra em aconselhamento de casais, tenho um mestrado em aconselhamento familiar, um doutoramento em psicanálise, tá? E sou também graduado em Ciências da Felicidade.
O primeiro curso feito no Brasil em Ciências da Felicidade. Pela graça de Deus, em conexão com a Universidade de Harvard, tive a oportunidade aqui de fazer esse curso e sou terapeuta há mais de 15 anos, mais de 17 anos que eu trabalho em terapia de casal. Comecei na África, agora estou aqui no Brasil, vamos fazer agora 7 anos, estamos no sexto, caminho no sétimo. Se você precisar de aconselhamento, eu atendo presencial aqui em São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, onde eu moro, mas também atendo online, tá? Você pode pegar o nosso WhatsApp e solicitar aconselhamento. Deus te abençoe. Muito obrigado. Até breve. Fique com Deus.